Olá pessoal, e hoje eu trouxe mais um vídeo interessante aqui no canal para vocês. Hoje é sobre os termos técnicos de enfermagem, parte 2. Eu digo parte 2 porque eu já gravei um vídeo semelhante a esse aqui no canal, mas infelizmente colocaram uma música de fundo, uma abençoada música de fundo, e muitos de vocês reclamaram porque a música atrapalhou um pouco a aula, né? O vídeo ficou bom, mas infelizmente a música não foi feliz aí no vídeo passado. Então hoje eu trouxe mais um vídeo com algumas palavras também que eu coloquei lá no vídeo passado sobre os termos técnicos de enfermagem, esses termos que a gente usa para fazer as anotações de enfermagem, evolução de enfermagem, evoluir o paciente, a gente usa esses termos também para se comunicar com um profissional médico, com outros profissionais, né? Palavras bonitas, palavras que têm que ser falada de profissional para profissional. O paciente fala a linguagem dele e a gente, nós profissionais, a gente tem que falar a nossa, né? Falar bonitinho, escrever bonitinho lá na evolução. Então, assim, eu trouxe algumas palavras aqui para vocês, para a gente aprender juntos, e palavras também que eu me submeti a uma prova o ano passado, no final do ano passado, e naquela prova tinha algumas palavras, alguns termos técnicos de enfermagem, e eu trouxe aqui para vocês. E graças a Deus eu me dei bem na prova e acertei. Então, vamos para mais um vídeo sobre termos técnicos da enfermagem, palavras que a gente usa para estar fazendo aí as anotações do nosso dia a dia da enfermagem, a evolução do nosso paciente para falar de profissional para profissional. Então, enquanto eu vou falando aqui as palavras, vocês vão prestando atenção, mas não esqueçam, gente, de deixar o joinha, de fazer seus comentários, ativar o sininho para não perder os conteúdos postados no canal. Quando vocês ativam o sininho, é, cada vez que eu postar algum conteúdo aqui, algum vídeo no canal, vocês vão ser notificados. Ó, Dicas de Enfermagem postou um vídeo, né? Então, ative o sininho, deixe o joinha, faça seus comentários e sejam todos bem-vindos. Vamos para a primeira palavra, que vocês já estão lendo aqui, todas as palavras que eu trouxe, né? Abscesso. Quando vocês vão evoluir o paciente, né? Aquele paciente que tem um ferimento ali, ou um furúnculo, geralmente é muito usado para furúnculo, né? Que sai muito nas axilas, ali em locais na virilha. Então, abscesso quer dizer acúmulo de pus, secreção, muito pus, né? Então, você não vai, para você não falar, não escrever pus, você vai dizer que o paciente está com abscesso em alguma região do corpo, na abscesso axilar, abscesso ali na região da virilha, enfim. Então, abscesso quer dizer aumento, acúmulo de pus, acúmulo de secreção ali naquele local. AD, eu já peguei várias prescrições médicas, o médico prescreveu lá diluir uma dipirona, uma ampola de dipirona em AD, né? AD quer dizer água destilada, água ou aquele líquidozinho que a gente usa para diluir alguma medicação, algum antibiótico. Então, AD é a abreviação de água destilada. Afasia. Veja aqui que eu trouxe afasia, afagia, abscesso. Então, assim, o A, geralmente, eu meio que coloquei as palavras aqui na ordem alfabética, para a gente não estar assim, uma palavra começada com A, depois vai para uma com C, volta de novo para A e dá aquela loucura toda. Então, eu trouxe aqui um pouco na ordem alfabética. Afasia, geralmente tudo que a palavra quando inicia com A quer dizer a ausência de alguma coisa ou acúmulo de alguma coisa. Afasia quer dizer que o paciente ele tem
perda das palavras, a palavra falada. Paciente que não consegue falar alguma palavra, né? Então, afasia, o paciente apresenta uma afagia, afagia com G aqui, né? Não confundam afasia com afagia. Eu trouxe aqui, ó, de propósito, né? Palavras bem parecidas, o som bem parecido, né? A escrita, mas são coisas bem diferentes. Então, são palavras bem diferentes, tem sentidos diferentes. Então, afagia, né? Afagia é quando o paciente está com uma impossibilidade de deglutir. Então, afagia com G tem a ver aí, é referente à deglutição, impossibilidade de deglutir a comida. Certo? Entenderam aqui? Olha só, gente, essa outra palavra aqui, essa quinta palavra. Essas 3 letrinhas aqui, ó, A e T. Já ouviram falar? Mas barra AVC. AVE, quer dizer, AVE vocês já ouviram falar, né? Já lidaram com paciente com diagnóstico de AVE, que é acidente vascular encefálico, né? Problema aí, o paciente teve um AVC, um acidente aí na região do cérebro, né, devido a uma falta de oxigênio, uma isquemia aí, e o quadro do paciente se agravou, e aí aconteceu esse AVC, né, devido a uma pressão alta, uma pressão arterial alta, e aí o paciente apresentou um quadro de AVC, um AVC. O AVE, né? O AVE que geralmente deixa o paciente com sequelas pelo resto da vida. Já o AIT, que é acidente isquêmico transitório. Quase que não saía. Acidente isquêmico transitório, ou seja, transitório que é uma coisa que é um trauma que pode passar e durar 24 horas, 72 horas. No caso aí do AIT, desse acidente isquêmico transitório, o paciente vai apresentar um quadro de fraqueza muscular, um déficit de equilíbrio, mas com a fisioterapia ali, com o passar dos dias, ele vai voltando ao normal. Já o AVE, geralmente o paciente fica com sequelas permanentes, né? Vamos para a próxima. Anúria. Ok, nesse caso aqui, anúria, o A está referente à ausência. Núria, falando aqui de ausência. Você foi perguntar ao paciente, o paciente disse, eu não consegui, eu não urinei. Já tem algumas horas que eu não urinei. Então, ele apresentou um quadro de anúria, né? A ausência aí da urina, tá? A ausência de urina. Não tem urina aí na bexiga do paciente, por algum motivo. Anasarca, quem já ouviu essa palavra, anasarca, né? Paciente, quando o médico quer falar, quer colocar lá, o paciente apresentou, né, um quadro aí de anasarca, quer dizer, edema generalizado. Gente, espero que vocês estejam gostando aqui do conteúdo, são palavras bem interessantes que a gente tem que aprender no nosso dia a dia, tem que estar aí bem afiado, como se diz, no nosso dia a dia, para fazer uma boa evolução de enfermagem, uma boa anotação de enfermagem, se comunicar com o médico sobre seu paciente. É tão bonito, né? O técnico de enfermagem, a enfermagem em si, conversando com o médico sobre o paciente, sobre o diagnóstico do paciente, sobre a evolução do paciente, você falando de profissional para profissional, usando essas palavras, os termos técnicos, né? É bonito, né, gente? Então, é muito interessante, é muito importante a gente estar aí aprender essas palavras, para a gente estar se comunicando, escrevendo, no momento certo, fazer aí uma boa avaliação, uma boa anotação de enfermagem do seu paciente, sobre o seu paciente.
Então, onde foi que eu parei? Anasarca, que quer dizer edema generalizado. O paciente está com o corpo todo, é demasiado, né, gente? Anóxia. Anóxia quer dizer aqui insuficiência de oxigênio para as necessidades normais dos tecidos, a nível dos tecidos. Então, é uma diminuição aí, a ausência do oxigênio para os tecidos, né? Quase que a falta de oxigênio nos tecidos, anóxia. O paciente apresentou um quadro de anóxia. BIC. Olha, quem trabalha em UTI vê muito isso aqui, BIC. Eu fiz uma prova e tinha essas 3 letrinhas aqui, gente. BIC, a menina do meu lado disse que achava que era sobre a caneta BIC, que é a caneta compacta. Eu até quis rir da menina, mas não fui rir. Não, claro que não sou rir dela. Então, BIC não é caneta BIC, é bomba de infusão contínua. O paciente está se alimentando, tomando medicação controlada por uma bomba de infusão contínua, né? BIC. A gente vê muito isso em UTI. Então, vamos para a próxima palavra, cianose. Cianose, cianose nas extremidades. Cianose quer dizer o quê, gente? Você não vai dizer que seu paciente está com a pele azulada, né? Pele roxa. O paciente apresentou uma cianose, né? Uma cianose ali no membro. Então, a cianose é quando a pele do paciente está ali roxa, pele azulada. Cianose é uma diminuição ali também do oxigênio. Por algum motivo, o paciente ficou, uma pancada que ele sofreu, então a pele ali ficou roxa, ficou azulada, cianótica, paciente apresentou um quadro de cianose, né? Constipação. Eita, aqui já me deparei com uma situação. Essa palavra aqui, a colega colocou que o paciente, ela foi perguntar ao paciente, aqueles pacientes de interior dos interiores, ela foi perguntar ao paciente se ele tinha evacuado durante o dia, quantos dias ele tinha evacuado. O paciente disse que estava entupido, fazia dias. Aí a colega colocou que o paciente estava entupido, gente, colocou lá na anotação de enfermagem que o paciente estava entupido. O que é que vocês acham? Não, constipação, gente, não é entupida, é o paciente, constipação, o paciente faz dias que não evacuou, tá com dificuldade de evacuar, constipação intestinal, né? O paciente não está evacuando diariamente, passa 2, 3 dias sem evacuar, tá com constipação no caso aí, né? Não vamos colocar o termo constipação. É referente a evacuar, fezes. Tem pacientes que não vai, se o paciente não está se alimentando direito, se alimentando bem, então ele não vai ter muita coisa para evacuar, né? Não vai ter o que evacuar, não é verdade? Então, constipação não é que seu paciente está entupido, né? Ele está constipado, está sem conseguir evacuar por algum motivo, né, gente? Convulsão. Já se depararam com algum paciente convulsionando, gente? Convulsão quer dizer, olha aí, os disparos dos neurônios, disparos anormal dos neurônios, por algum motivo aí, paciente, uma disfunção cerebral, ou são os disparos anormais pelos neurônios, um disparo, né? Convulsão. O paciente convulsionou por algum motivo, por algum problema neurológico, neurológico aí, uma disfunção desse cerebral. Disfagia. Disfagia, a gente viu que anúria é ausência de urina. Então, que tem palavras começadas com disfagia, disúria, dispneia, é dificuldade de alguma coisa. O paciente está com dificuldade. Você já assimila logo, né? Está com dificuldade.
dificuldade de quê? Aí vamos ler o resto da palavra. Fagia, disfagia, ele está com dificuldade de deglutir, de engolir a comida. O paciente diz para você, olha, eu não estou conseguindo engolir a comida direito, não? Aí você vai colocar lá no livrinho, paciente se queixa de disfagia, né? A fonoaudióloga vai trabalhar sobre esse problema aí. Disúria, palavra disúria, também dificuldade de quê? Úria, terminado com úria, que é referente à urina, então dificuldade de urinar, micção, dificuldade de micção, ou a micção dolorida, uma paciente urina e dói ali na hora que ele está urinando, né? Então, disúria, dispneia, dificuldade também, neia, tem a ver com a parte de respiração, né? Então, o paciente está com dificuldade de respirar, dispneia. Êmese, olha só, você chegou lá no seu paciente, fulano, como passou a noite? O paciente diz, olha, eu vomitei os lençóis tudinho, vomitei umas 2, 3 vezes. Aí você não vai colocar que ele vomitou, né? Bonitinho você colocar êmese, paciente apresentou 3 episódios de vômito. Êmese, você vai colocar episódios, né? Vomitou 3 vezes, 3 episódios de êmese, né? Mais bonito colocar assim, êmese. Vômito, está referente a vômito, vomitou por algum motivo, né? Vamos para a próxima, hiperpirexia. Hiper, a gente já sabe que é uma coisa grande, aumentada, né? Hiperpirexia. Pirexia tem a ver com aumento, né, de alguma coisa, temperatura, aumento da temperatura. Paciente febril, subfebril, apresentou um quadro de febril, de subfebril ou hiperpiraxia. Então, é uma febre aumentada, uma temperatura, um aumento da temperatura, febre aumentada, né, gente? É assim, uma febre aí de... Febre muito elevada, quer dizer, muito elevada, uma febre aí de 39, 41 graus, né? Assim, a gente já pode estar até convulsionando com esse aumento dessa temperatura. HCTZ, não é bem uma palavra comum, é o nome de uma medicação. Vocês já se depararam com uma prescrição médica que tem essa abreviação, assim, essas 4 letrinhas, HCTZ? Então, é hidroclorotiazida. HCTZ referente à hidroclorotiazida, que nada mais é um diurético. A prova que eu fiz também tinha questões lá sobre medicamentos, né? Tinha o nome do medicamento e você tinha que dizer para que serve aquele medicamento, né? Olha só, o conhecimento de farmacologia também que é importante. Então, HCTZ é a abreviação do medicamento hidroclorotiazida, que é um diurético, né? Estão gostando aqui da aula, gente? Sem música, né? Parte 2, termos técnicos da enfermagem. Parte 2, sem música, graças a Deus. Sem barulho, não tá passando nenhum passarinho aqui, nenhum cachorro latindo. Daqui a pouco o cachorro da vizinha vai latir, mas vou esperar aqui gravar o vídeo primeiro. Vamos para a próxima palavra. Ai, desculpa, gente. Eu ainda continuo me recuperando ainda da cirurgia. IAM. Já viram essas letrinhas aí na evolução, no livrinho de evolução do paciente, na parte do médico, né? O diagnóstico médico, IAM. O paciente está com diagnóstico de IAM, que é infarto agudo do miocárdio. IAM, infarto agudo do miocárdio, né? O médico coloca lá o diagnóstico do paciente IAM, né? Então, vocês já sabem aí o que é que o paciente tem. Infartou, o paciente infartou, né? IC que é o que, meu Deus? O IC
é insuficiência cardíaca. O coração do paciente está com uma dificuldade, né? De bombear sangue, de jogar sangue ali para o cérebro, para os tecidos, insuficiência cardíaca, um problema aí uma disfunção aí da bomba do coração, né? Polaciúria, olha só, alguém já ouviu falar que fulano é polivalente? Ah, meu colega é polivalente, né? Fala várias línguas, leciona várias línguas. Não é o caso aqui. Poli quer dizer que é muito. No caso aqui, polaciúria, olha só, úria termina com urina, quer dizer urina. Então, polaciúria quer dizer o aumento da urina. O paciente urinou bastante durante o dia. Ou você chega para o seu paciente, e aí, fulano, você tem urinado? Urinou quantas vezes? O paciente refere para, fiz bastante xixi, muito xixi, e molhou tudo aí. Não deu nem tempo de chegar no paciente acamado, por exemplo. Ele refere, molhou tudinho, ultrapassou a fralda, molhou o colchão, molhou tudo, né? O polaciúria, o aumento da urina. Última palavra, USG. Sobre aquela questão de exames, quando você pega lá, admite o paciente, tem lá um monte de coisa prescrito para ele, medicação, exames, um monte de consulta, de coisa para ele fazer, solicitar parecer de médico, né? Você vê os exames que tem para fazer, às vezes é raio-x, ressonância, tomografia. Aqui, USG quer dizer ultrassonografia. Pode ser uma ultrassonografia do abdômen, ultrassonografia de algum membro, depende daí como foi a avaliação do médico. Então, o ESG, ultrassonografia de alguma coisa. Então, gente, essas foram as palavras que eu trouxe hoje para vocês. Aprendemos aí sobre abscesso, AD, água destilada, afasia, dificuldade das palavras, da palavra falada, afagia, né? AIT, que é acidente isquêmico transitório, anúria, ausência de urina, anóxia, BIC, que não é caneta, é bomba de infusão contínua, cianose, pele azulada, arroxeada, constipação. Você não vai dizer que seu paciente está aí entupido, obstruído, você vai dizer que seu paciente apresentou um quadro de constipação, convulsão, né? Problema aí neurológico, talvez um quadro de epilepsia, né? Disúria, dificuldade de urinar, só resumindo aqui, dispneia. Então, foi mais um vídeo que eu trouxe aqui no canal para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, gente, de deixar o joinha, de fazer seus comentários. E graças a Deus consegui gravar esse vídeo sem barulho, sem colocar música de fundo, não tem música, então tá todo mundo aqui, todo mundo prestou atenção, todo mundo escutou a aula em paz, graças a Deus, todo mundo entendeu o que eu falei aqui, as palavras, né? Mas termos técnicos que a gente precisa estar aí usando no nosso dia a dia para fazer uma boa evolução de enfermagem, para se comunicar com outros profissionais da saúde, profissional médico, seja fisioterapeuta, seja fonoaudiólogo, a gente está usando essas palavrinhas. Então, quando a gente faz uma boa evolução da enfermagem, é importante usar palavras, usar termos técnicos, né, comum a todos, para que quando os outros profissionais forem ter acesso ali à sua avaliação, eles vão entender o que é que você escreveu, né? Uma escrita boa, umas palavras bem colocadas, né? Termos bem colocados conforme as queixas dos pacientes. Então, muito obrigada a todos e até o próximo conteúdo.